Yes. Yes. Okay. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes. Haja sistema de Deus a todos. Thank you, Holy Spirit. Papai, te louvamos. Senhor, bendito seja o seu nome que nos concede a graça e nos concede a vida nesta noite. Toda honras e louvores ao seu nome. O Senhor, nossa rocha, a nossa força, a nossa bandeira. Toma domínio, toma controle e nos conceda esta sabedoria, Senhor, para falarmos do seu reino e falarmos da sua voz específica e da sua vontade e do seu poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Yes. Yes. Okay. Okay. That's right. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Yes. Então, queria saudar a todos que estão acompanhando esta intervenção de Deus através de mim. É a intervenção de Deus através de mim. Sou um instrumento, sou um cooperador de Deus. Um vaso para poder Deus alcançar pessoas. Para poder Deus chegar na sua família, na sua casa, na sua saúde, no seu trabalho, na sua fé, na sua vida sentimental, nos seus projetos. Deus quer chegar aí através de mim. Sou um instrumento. Quando digo através, estou a dizer, esta forma de Deus de operar sempre foi através, sempre foi através, sempre foi através. Lemos a Bíblia que quando Deus quis tirar o povo de Israel do Egito, ele foi através de Moisés. Quando Deus quis levar o povo do deserto para Canaã, foi através de Josué. Quando Deus quis libertar os gentios e organizar a igreja no ensino e no enquadramento apostólico, usou o Paulo. Foi através do apóstolo Paulo que o ministério, as igrejas, têm lá orientações específicas acerca dos homens de Deus, acerca do corpo de Cristo, como deve se viver, como deve se fazer as coisas, não é? Então, quando o Senhor quer alcançar pessoas, ele sempre usa algo ou alguém. É a forma de Deus de fazer as coisas. Ele usa algo ou usa alguém. Apesar de que para nós, os seres humanos, temos a dificuldade de saber entender por que Deus quer assim. É a nossa dificuldade, nós, os seres humanos, porque temos a nossa lógica da natureza da terra. A nossa lógica funciona no raciocínio terreno. A nossa lógica funciona mais nas coisas que cabem à nossa capacidade da compreensão. Então, quando já as coisas são divinas, temos limitação de compreendê-las como elas são. Daí que levamos muito tempo sofrendo por falta dessa compreensão no sistema de Deus. Você é o sistema de Deus para que Deus faça as coisas como Ele quer e de forma como Ele quer e quando Ele quer. Por isso que quando se anda com Deus, quando se anda com Deus, não é correto se estabelecer princípios ou fórmulas operacionais baseado na experiência própria. Quando se anda com Deus, quando se vive com Deus, não é correto alguém, uma igreja, um pastor, um apóstolo, um profeta, um cristão, basear limites ou colocar padrões operacionais
baseado naquilo que o Senhor fez para consigo. Aquilo que Deus, da maneira como Deus operou em ti, como se fosse o único padrão, a única forma que Deus pode fazer as coisas. Estragamos a operação de Deus aí. Estragamos porque quando vimos uma outra forma em que Deus está fazendo as coisas, a nossa lógica terrena, o nosso entendimento, a nossa percepção começa a entrar em pânico, porque não sabemos como. Não sei quem é, mas há uma irmã que mandou um áudio no número da igreja a pedir um esclarecimento, porque no culto do domingo passado eu falava da herança. Eu falava que nós temos a herança. O que eu estava a realizar era uma herança. O que estou fazendo agora é uma herança. Não tem nada que veio individualmente só para mim. É uma herança que começou por outros meus antepassados espirituais. Os meus antepassados, aqueles que nos antecederam, os homens de Deus do passado, tiveram este manto, tiveram esta cobertura, tiveram esta graça. Eles morreram, mas a graça, a mesma herança não morre. Continua com aqueles que receberam Cristo. A herança passa de um para outra pessoa. Então, a herança não morre. A herança é uma promessa que não se substitui. Por isso que quando eu dizia que no culto do domingo passado, alguém mandou uma mensagem pedindo um esclarecimento por causa do que vinha sentindo durante toda a semana. Como que a história começou? Quando eu estava a circular no meio do culto, então a tal irmã, não sei se está acompanhando o culto agora em direto também, a tal irmã caçou aonde eu estava a pisar, quando eu estava a passar no meio das pessoas, no meio dos corredores. Ficou atenta para ver aonde o profeta vai pisar. Aquela história da sombra de Pedro está se repetindo. Isso chama-se herança. Não é uma coisa programada, não é uma coisa que eu sabia, não é uma coisa... O espírito da herança, quando está sobre uma pessoa, as coisas acontecem normalmente, porque é como se fosse, se tirou um casaco deste e se guardou o casaco. Se espera que nasça alguém para ele se dar o mesmo casaco. Vocês ouviram de outra vez uma irmã dar um testemunho que diz que quando perdeu os pais, foi viver com os tios, e depois os pais deixaram a casa. Então eram crianças ainda, não podiam viver naquela casa. Então quando cresceram, quiseram voltar para sua casa. Herança. Mas houve uns bloqueios dos que não queriam com que ela voltasse para a casa dos papás. Então ela usou de toda a liberdade e toda a legitimidade para expulsar aqueles que ocupavam lá, porque é a herança, pertence a ela. Querendo os outros, assim como não, pertence a ela. E o que é herança ninguém tira. Então, o manto profético, o manto de poder, o manto do evangelho de fogo, não é algo que se adquire assim por um esforço. Não é algo que se adquire assim por um mérito, faneliwa. Não é algo que se adquire porque a pessoa ora muito. Não. É uma herança, é algo que Deus propôs para que não morresse, para que alcançasse gerações para gerações. Então, somente o que acontece? Nessa herança há uma eleição da distribuição. Não é isso que eu quero falar. Não é disso que eu quero falar. Senão vou provocar um outro tema aqui. Quando falo da eleição da distribuição. Eleição na distribuição. Eleição na distribuição é quando se forma uma formatura de militares. É um exemplo, formatura de militares, categoria dos militares, funções dos militares. Todos são militares, mas habilitadas em ramos diferentes, treinadas em treinos diferentes, até com um tipo de ação, quando tomam ação, eles estão distribuídos em categorias e posicionamento diferente, mas todos são militares. No evangelho são assim também, as coisas são assim. Todos somos cristãos, muitos são pastores, muitos são profetas, muitos são apóstolos, mas as atuações, segundo a herança, porque Deus não opera da mesma forma. Volto para trás. Deus não opera da mesma forma. Então, ele deu herança a todos de formas
categoricamente diferentes, de formas da distribuição diferente, de formas dos posicionamentos diferentes, das atuações diferentes. Por exemplo, temos civis que, por ser civil, não quer dizer que a pessoa é fraca. Até pode ser mais perigoso do que o uniformizado. Os civis, polícias civis, que fazem trabalho no silêncio ou sem eles aparecer, mas estão aparecendo de uma outra maneira. Somente nós vimos resultados que foram descobertos, uma quadrilha que fazia assaltos e sequestro. E os que descobriram essa quadrilha não são uniformizados, são civis. São os da investigação criminal, são alguns que trabalham a psicologia, trabalham a leitura psíquica, seguem pista profunda. Então, na distribuição das autoridades e distribuição dos poderes, distribuição das categorias, das atuações, na área espiritual, a herança vem dessa forma. A herança é a mesma, mas dada em diferentes operações, diferentes medidas, diferentes capacidades, diferentes, segundo cada medida que Deus deu. Está lá no escrito no livro de Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, que Deus ele dá segundo o que o Espírito, segundo a medida do Espírito, segundo a medida, essa herança vem junta, mas quando Deus começa a distribuir, dá esses isto, dá aquele aquilo, dá aquele aquilo, dá aquilo, para todos cooperarmos para o mesmo reino. Então, quando no domingo eu estava a circular no meio do povo, uma irmã estava atenta para poder receber aquilo que ela queria receber. Então, ela seguiu as minhas pegadas, as minhas pisadas. Onde eu pisava, ela queria pisar. Tirou o sapato, ela disse que tirou o seu sapato. Pisou ali, começou o problema assim. Basta que pisou. Pegou um fogo que toda semana está passando, sentindo esse fogo. Até que pediu a intervenção da igreja para explicar se é normal o que aconteceu. Parece que diz que ela sente uma vibração. Em cada segundo, em cada minutos, de repente sente um arrepio. Mas começou daquele dia de domingo. E por não entender ela, porque é pela primeira vez ali acontecer. Não é? Então, aquilo está criando um susto para ela, porque é uma sensação inexplicável. Sim, é assim mesmo como Deus opera. Deus não opera de uma única forma. Deus opera de formas diferentes, segundo aquilo que Ele pode. Então, eu dizia no começo que Deus está chegando aí. Deus está chegando aí, através de mim. Deus está localizando uma pessoa através de mim. Deus quer localizar até. Alguns porque não entendiam que Deus é Deus, que está para lhes localizar. Pensava que é o profeta Bento XII. Não, eu estarei na minha casa, faz frio. Eu estarei em casa, sentado lá com a minha esposa, com a minha família. Tive que renunciar um pouco isso para fazer o que Deus está me falando. Deus está me falando o que Ele quer fazer. Simple. Deus está me falando o que Ele quer fazer. Então, daí preciso de falar anunciando para os que estão na conexão. Porque não são todas as pessoas que às vezes recebem o que Deus está preparando, mesmo sendo Deus já preparado. Às vezes não são todas, por falta da percepção correta. Existem muitas pessoas que não entendem o que deveriam entender. Por isso demoram a receber, porque não entendem. E hoje alguém mandou um testemunho no número da igreja, agradecendo porque diz que no culto de domingo, esse domingo passado, estava sentado lá dentro, lá atrás. Lá. Vocês sabem que às vezes as pessoas chegam cedo, mas mesmo assim acabam sentando atrás por causa dos outros que chegaram 4 horas. Então, enquanto que eu estou circulando, ele está orando ali, Senhor, desvia o profeta para que passe por perto. Está vendo que o homem de Deus sofre. Está indo para lá. É o sofrimento. Vocês agora vão se aperceber porque que de repente os homens de Deus vão para lá. Meia volta para lá. São algumas pessoas que estão fazendo interferência pela oração, pelo choro. Então o homem de Deus começa a ouvir vozes da comunicação de espíritos. Espíritos das pessoas sentadas no meio,
Estão falando. Então os homens de Deus verdadeiros ouvem no espírito. Ouve alguém a chorar, ouve alguém a pedir, ouve alguém a passar isto, ouve alguém que está no... Então o homem de Deus, ele tem que estar numa atmosfera de não seguir a sua emoção, de não só seguir aquilo que ele programou no caderno para vir fazer no culto. Não se faz isso. Verdadeiro culto não se programa no caderno. Não se programa. É o espírito do homem, é o espírito do servo que deve estar em disponibilidade para poder catar, para poder ouvir a sensibilidade, o falar da voz de Deus no espírito do homem, no espírito do homem de Deus. Quando o homem do Senhor faz programa de escrever coisas no livro, escrever coisas para ele falar, nunca vai seguir a operação verdadeira do Senhor. Nunca. Basta ser alguém que usa a intelectualidade para pronunciar ou para seguir a operação de Deus. Usa mais a lógica e o aparecer, o que é compreensível da forma humana, da forma organizacional. A pessoa se organiza muito, começa a falar disto dentro dele. Eu vou começar com esta passagem, depois vou meter esta passagem, depois daqui vou orar, depois daqui vou pedir que está doente, depois daqui... A pessoa, quando faz esse cálculo da operação, limitou-se na carne. Daí que, portanto, se concentrar no programa que ele fez, não está disponível o seu espírito para poder cooperar com o Senhor, com revelações. Não está disponível. Ele não é o diabo. Ele por si, não sabendo, por causa talvez do nível espiritual, o crescimento ainda é pequeno. Ele acha que aquilo é o temor. Acha que aquilo é organizar para as coisas saírem corretas. Não. Como é que faziam os homens de Deus no começo que nem tinham Bíblias? Só tinham tábuas, não carregavam tábuas toda hora, mas oravam e pregavam sem Bíblia. Como é que faziam? Is the connection of spirits. O nosso espírito tem que estar conectado, de maneira que possa acabar toda semana, todo mês, mesmo não lendo a Bíblia, eu ouvindo Deus, conversando com Deus, eu falando que Deus está dizendo, tudo aquilo que aprendi com Deus e outras coisas novas vierem em mim, na direção do Espírito Santo, na direção da graça. Isso chama-se ser espiritual. Então, naquele momento, o irmão orava no meio do povo, dizendo, Senhor, desvia o profeta para que passe por aqui perto. E alguém vai perguntar, mas por que estando no culto é necessário que o profeta passe por perto? O nível de cada pessoa. Não pergunte a mim, nem pergunte ao tal irmão. Porque mesmo no tempo de Jesus, teve que uma senhora ir tocar as vestes de Jesus. Tinha hemorragia, não é? Saía sangue, hemorragia de 12 anos. Se Jesus estava lá por perto a pregar e ela ouvia, por que não foi curada à distância? Teve que ela demonstrar como ela crê. Em outros momentos, Deus aprecia muito a ação da fé. Uma pessoa que não tem ação da fé não consegue ter experiências com poder. A ação da fé faz com que a pessoa tenha experiências, tenha uma noção de como é que se coopera com Deus. Yes. Quando alguém tem medo de agir com fé, sempre terá uma limitação e terá alguma experiência limitada. A pessoa saberá de poucas coisas e não saberá das outras que não foram provocadas, porque algumas coisas devem ser provocadas. A operação de poder é provocada, às vezes. Deus querendo operar, Deus querendo abençoar, Deus querendo curar. E a pessoa que precisa ser curada, quando não entende como cooperar com o espírito da cura, pode não ser curada. Por quê? Porque fica neutra, a pessoa fica paralítica, a pessoa para de longe, acha que tudo Deus fará porque Ele quer me curar. Então se Deus não me curou, Deus não quis. Não! Existe a ação da fé. A ação da fé é a manifestação em prática do que o coração acredita no Senhor. A ação da fé, é a manifestação em prática, é agir do que o coração acredita acerca de Deus, do que Deus pode fazer. Então, quando a pessoa age, está demonstrando que eu concordo com Deus, faço isto para que aconteça isto, porque Deus não mente, Deus não falha. Então, Deus respeita muito a ação da fé.
E Deus sempre usou pessoas que marcam a ação da fé. Sempre. Há diferença entre alguém que tem ação da fé e uma pessoa que não tem ação da fé. A maioria das pessoas que mudam rapidamente, recebem vitórias rapidamente, elas são pessoas com ação da fé. E na ação da fé, a timidez morre. O medo, a intimidação, o espírito da timidez, o espírito de medo morre na ação da fé. Porque aquilo que a pessoa faz é uma ação que não se planifica. É uma ação que não se olha o resultado negativo final. A pessoa diz, creio porque Deus não mente, então eu faço agora. No momento que a pessoa faz, naquele momento, está no positivismo, está na fé positiva. Então daí a dúvida não pode parar essa pessoa, porque a dúvida é a inimizade com Deus. A dúvida é ao contrário, é discordar com o que Deus está falando, é não concordar com Deus, é duvidar de Deus. A dúvida. Então uma pessoa que tem dúvida se vê por falta de ação. É notória uma pessoa que tem dúvida por falta de ação. Uma pessoa que não tem ação, nota-se que não tem fé. Porque a pessoa que tem fé faz as coisas de como crê. E fazendo como crê, acaba acontecendo, porque Deus não mente. Só se a pessoa fazer aquilo não está escrito. A pessoa faz, tem ação da fé, no que não está na palavra, no que não está na vontade de Deus, no que não é promessa de Deus, no que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Aí aquela ação não é de fé, é fé nula, fé errada, fé negativa, fé falsa. Então aquele irmão tomou ação. Tomou ação de fé. Diz que orava para que o profeta passasse por perto. Eu nele conheço, assim, na vista, assim, não o conheço. Então, passando eu por perto, ele disse que eu passei por perto. Assim concretizou-se o que ele queria. E na segunda-feira, terça-feira, foi oferecido um chopela para poder trabalhar. Veja só. Aquilo que a pessoa sonhava para que acontecesse e cria para que acontecesse, é aquilo que aconteceu, mas mediante uma ação da fé, aonde o homem de Deus está agindo na direção do Espírito. Não quer dizer que aquele homem me puxou, quer dizer que a fé dele cooperou com a minha fé. O que é isto, profeta? Let me explain you. I wanna explain you. Quando alguém vê em cooperação com fé no culto, facilmente pode ser localizado pelo poder. Por quê? Porque o homem de Deus que vem para ministrar, veja enquanto está em planificação de poder. Foi planificado por Deus para carregar poder, para transmitir poder. E depois, o homem de Deus que vem para ministrar, já vem com fé. Já vem com esta planificação divina de que não pode o culto terminar sem poder. Então, as pessoas que vêm para receber e participar do culto têm que estar na mesma frequência. We can call it frequency. Deve estar na mesma frequência. Deve estar na mesma fé, na mesma coragem, no mesmo estado de crer como o enviado está crendo que o culto deve terminar em power, deve terminar em salvação, deve terminar em cura. Então, os que veem o culto, como quem está participando agora, tem que estar na expectativa de que tudo que Deus falar com o seu servo, através do seu servo, mude algo na minha vida. As coisas começam assim. Então, quer dizer que o canal que Deus está usando aqui está distribuindo ou está despejando bênção, mas deve haver receptores. Os receptores são corações de fé, que estão conectados, não só ouvem com os ouvidos, mas também estão falando nos corações uma fala de fé, uma fala de concordância, uma fala da percepção espiritual, não percepção carnal. No momento que a percepção é espiritual, você pode ouvir vozes que o profeta não mencionou, vozes de Deus através do que eu estou a falar, a se acrescentar dentro de você. As revelações vêm de onde? As revelações vêm quando o espírito do homem está conectado com o espírito do Senhor através da fé.
O que Deus está falando através do seu servo, de mim, quando já chega ao seu lado, chega ao seu coração, o Espírito do Senhor amplia a mensagem de forma clara, de forma audível, compreensível. Eu posso falar mistérios e tu conseguires entender os mistérios, compreender bem os mistérios, porque não estás fora, estás dentro do mesmo Espírito que está me usando aqui, mas para receber. E eu estou dentro do mesmo Espírito que está me usando, do Senhor, para entregar. Tu estás no mesmo Espírito para receber. Então a frequência da recepção e a frequência da distribuição deve estar em sintonia. My people. Consegues ver quando tu usas um telefone? Tu quando usas um telefone, o seu telefone tem receptor aqui da rede. E as antenas são distribuidores da rede. A antena, por isso, subiu mais em cima para poder encontrar, abastecer o raio, a cobertura do raio, não é? O raio da transmissão. Então, os telefones sempre recebem, porque existe o distribuidor e o telefone tem um receptor, tem uma frequência aí que recebe a rede. Então, os que estão em recepção, na recepção, para receber, devem estar na mesma sintonia da fé, concordando de coração. Você pode até entrar no culto e quando sentia-se mal, tinhas sonhado tinhas sonhados com problemas e sonhavas, vieste ao culto com vários tipos de perturbações. Basta que tu entres ao culto. Você tem que tirar essa frequência de preocupação, tirar a frequência, cortar a frequência da falância de medo, cortar essa frequência da falância da dúvida, cortar essa frequência da falância de perturbação e pânico do que você passou. Cortar essa frequência, porque essa frequência é um espírito negativo que estava te conectando do aquilo que acontecia antes de entrar numa outra frequência. Agora estamos numa outra frequência, a frequência da verdade e poder, aonde as coisas não vão terminar só na fala, vai terminar em tcha-tcha, vai terminar em power, vai terminar em mudança, vai terminar em tranquilidade da alma de uma pessoa, vai terminar em cura, vai terminar em bênção, vai terminar em uma impactação real, porque carrego uma herança. E essa herança não é minha. Eu já tenho a minha parte da herança. Mas não é tudo que eu carrego que é meu aqui. Também carrego a herança dos outros. Para que passe para os outros. Porque eu também recebi a herança. Porque a herança é distribuída por o Senhor através dos outros. A herança de Deus já está, não virá mais, já está na terra. O Espírito do Papai Jeová, a salvação, a bênção, a cura, a libertação, as profecias, é herança. Não virá, já está na terra. Mas só que está operando em certas pessoas, foram os primeiros a serem alcançados. Mas não é para tudo para eles. Eles também vão passar para outros. Então assim estamos a passar a herança. Assim, herança para outra pessoa, 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 herança. No nível que as pessoas se amadurecem, crescendo na vida espiritual, conseguem lidar mais com a sua herança. Uma criança de 12 anos não pode cuidar da sua herança, não pode usufruir da sua herança, por causa da capacidade do raciocínio, a capacidade de lidar com a vida. A maioria das pessoas já a sua herança está à espera. A sua herança está à espera. O problema é a imaturidade da pessoa. O problema é a fraqueza, a queda da pessoa. O problema é a incapacidade espiritual que a pessoa ainda tem. Então, o que nós fazemos aqui? Nós trabalhamos a maturidade da pessoa, trabalhamos a preparação da pessoa, trabalhamos o entendimento, a visão da pessoa, para que saia do nível pequeno, da pequenice, saia do nível da criancice. Cresça para que as coisas que te esperam possam te encontrar, é quando podes usar, podes usufruir, podes se beneficiar. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não pode fazer coisas grandes por uma pessoa que não entende nada.
Deus não pode entregar capacidades maiores a uma pessoa que tem medo até para orar. Uma pessoa tem medo até para perdoar. Uma pessoa tem medo até para expulsar um espírito mau. Uma pessoa tem medo até para viver em paz. Tem medo para fazer isso. Acha que vai perder alguma coisa. Como é que tu vais usufruir de uma vida do melhor com medo de pequenas coisas? Quer dizer que o nível espiritual da pessoa é o que priva para que não seja alcançada pela sua herança, existindo a sua herança à sua espera. Tudo que nós precisamos já existe, não virá, existe. Mas para adquirir há uma frequência, há uma conexão, há uma recepção, há um nível, há um estado, há uma maturidade, há um entendimento necessário, há uma transformação necessária. Não é só se ir para a igreja, não é só se ouvir a palavra e manter-se no mesmo nível. Há uma transformação que é preciso que as pessoas recebam. Há uma mudança do entendimento, da forma de pensar. Sair da vida antiga, sair da vida das mentiras, sair da vida de engano, vida de orgulho, vida de soberba, vida de complexidades do gênero. Mudarmos a forma de ser, partindo de dentro. Nos posicionar para ser reis e sacerdotes, ministros, filhos do Senhor, aqueles que são chamados abençoados, e agindo correto. Quando tomamos essa posição, tudo aquilo que foi preparado para nós não falha. O que faz com que as coisas grandes falhem é quando os merecedores se comportam como pequenos. Os merecedores ou os privilegiados. Não vou falar de merecedor, não merecemos, mas somos privilegiados. Os privilegiados não entendem que somos privilegiados para viver o melhor. Não entendem que temos o privilégio para viver o bem, para termos a paz, para viver em união, para termos o coração de amor para com o próximo, para falarmos a vida, palavras verdadeiras e sermos e prosperarmos sem ultrapassar os limites ou sem usar meios errados, para vivermos sem viver a traição, amarmos alguém sem precisarmos de mentir. Quando nós vivemos no entendimento desse nível, nós nos posicionamos para a bagagem da herança ver se manifestar e nós carregarmos corretamente essa herança, sem estragarmos o que Deus preparou para nós. Essa é a grande dificuldade, porque a herança, meu filho, minha filha, escuta aqui. A herança não custa para se receber, não custa para receber herança. O que custa é manter e proteger a herança. É aqui onde há problemas aqui. Porque os inimigos do teu pai que deixou a herança ainda continuarão sendo os mesmos inimigos do herdeiro. Um pai, uma mãe que deixou uma herança tinha inimigos, tinha ladrões que queriam aquelas coisas quando ainda papai estava vivo ou mamãe estava viva. Estou dando exemplo. O pai que tinha a herança que deixou para o seu filho tinha as responsabilidades por ter e cuidar da herança para que a herança não se danifique até que seja herança. É herança porque foi cuidada, é uma herança porque foi protegida, é uma herança porque houve uma responsabilidade para que as coisas não sejam danificadas até que alguém herde. Então, uma pessoa que herda a herança do papá, o herdeiro, tem que ter a noção de que os inimigos que eram inimigos do dono da herança, que eram inimigos do papá, são os meus inimigos, porque ainda as coisas que o papá tinha ainda continuará comigo. O ser humano cristão tem que saber disso. Não é só se alegrar porque já recebi a herança, tenho um dom, já recebi a herança, agora tenho as bênçãos que o papá Deus prometeu para Abraão. Eu também agora sou uma pessoa perdoada dos meus pecados. Os mesmos primeiros que tinham essa herança, que hoje é herança para você, têm uma responsabilidade, tiveram uma responsabilidade, e tiveram inimigos, e tiveram certo tipo de consequências por carregar bem-estar. Então, quando alguém não é madura, quando alguém não é transformada, quando alguém não mudou por dentro até fora, não vai conservar essa herança. É por causa disso que nós encontramos pessoas que se converteram e por um tempo vinham com uma velocidade muito maior da mudança, mas durante outro tempo mudaram,
começaram a recuar os passos da mudança. Nós vimos as pessoas que durante um tempo foram pessoas que com muita ansiedade e frequentemente pessoas de oração, com ânimo, desejo de ler a Bíblia, até andava com a Bíblia no sovaco, bem vestido para a igreja. Em casa orava, perdoava, harmonia, paz, colocava música gospel ali no seu quarto. E durante um tempo mudou as coisas. Já não coloca música gospel, já ouve músicas mundanas. Já não lê a Bíblia, já começa a assistir coisas que não tem cabimento. Já não fala a verdade, começa a meter mentira para poder conseguir ganhar um caso. Sim! Quer dizer que essa pessoa aqui, no nível em que foi encontrado para receber a herança, não estava preparada, não é madura para manter a herança, por isso que está perdendo coisas maiores que a maioria das pessoas estão precisando. Está precisando de ser transformada essa pessoa, está precisando de saber das responsabilidades para manter essa herança, está precisando de uma maturidade para saber lidar com os inimigos da herança. Os inimigos da herança. Os inimigos da herança. Nós recebemos herança uma vez. Mas para manter a herança é toda a vida. É uma luta constante. É uma perseverança constante. É uma santificação constante. É uma abnegação. É uma renúncia constante. É o perdoar constantemente. É falar a verdade constantemente. É ser sincero para manter a herança da bênção. Se começarmos a mudar a forma de fazer as coisas, aquela herança que vinha para nos fazer sermos felizes, começa a se espalhar, começa a ser roubada, começa a ser bloqueada, começa a não se manifestar na totalidade. Pessoas podem receber dons e os dons já não operam, já começam a ter problemas. Por isso que é muito cuidadoso. É muito necessário que haja cuidado para os que recebem bênção do Senhor. Recebem um casamento, recebem cura, recebem um dom, recebem um chamado, recebem um talento, recebem uma vitória numa área. É muito necessário que a pessoa saiba do que estou a falar. Não é só a pessoa receber, as coisas vão continuar para sempre. Mentira. Até pode as coisas voltar a ser mais piores do que antes. Por quê? Porque quando alguém recebeu uma herança, recebeu com inimigos, recebeu com problemas, recebeu com responsabilidades, recebeu com algumas dificuldades que vai enfrentar. Mas é boa coisa que a pessoa recebeu. Só que tem que receber preparado. Por exemplo, Por exemplo, numa empresa, todos lutam pela promoção. É um exemplo que estou dando. Numa empresa, numa instituição, todos quase lutam pela promoção. Mas não quer dizer que por ser promovida a pessoa é para tudo correr bem. Não quer dizer que naquela guerra de busca pela promoção dos trabalhadores, todos gostariam que o outro ganhasse. Não, cada um luta para que ele ganhe. Cada um quer ganhar, ele quer ganhar, não quer que o outro ganhe. No momento que ele ouve que o fulano ganhou, pode criar-se uma raiva, pode levantar-se uma perseguição. A pessoa que ganhou não quer saber se alguém vai gostar ou não. Mas a quem perdeu também não quer aplaudir, porque também queria aquela vaga. Então, o que acontece? No meio daquele que ganhou, atraiu problemas de ódio, atraiu problemas da perseguição, atraiu problemas de uma certa oposição dos que diziam que não poderia se ganhar outra pessoa. A herança é uma dádiva prometida, preparada para todo tipo do cristão que crê no Senhor. Ou para bem dizer, do Filho de Deus. E quando alguém não sabe disso, porque a sua forma de viver com Deus ainda é de meninice, a sua forma de andar com Deus é de criancice, é emocionado, é uma pessoa que gosta de fazer as coisas na emoção, não é madura. A pessoa é emocionada. Sabia que há uma emoção, há uma maturidade emocional, também há uma maturidade física, também há uma maturidade espiritual, também há uma maturidade. Quando já chega a uma maturidade emocional, você não vive de emoções. Você vive de noção, da noção.
A emoção faz parte, mas com a noção. Quando eu vivo com a emoção e a noção, eu sei que isto aqui anima, mas tem prejuízos. Eu sei que eu quero isto aqui, mas conheço os adversários por ter isto. Eu sei que é agradável viver com dons para curar, mas eu conheço os inimigos que vou atrair nessa cura. Eu sei que ser homem de Deus é um privilégio, é uma honra, e muitos querem, mas não pode ser muitos, porque Deus diz que são poucos escolhidos. Eu sei que isso é uma honra, mas também eu sei que isto aqui não é de brincadeira, pode matar alguém e levar ao inferno. Eu não estou emocionado por ser um profeta. Tenho a responsabilidade de saber qual é perigoso de ser um profeta. Qual é perigoso. Até pode se perder por ser um profeta. Pode se entrar em... A maioria das pessoas não sabe disso. Por isso que alguns querem coisas grandes, mas não estão preparadas para suportar coisas grandes. Então, existe a herança que Deus está dando às pessoas. Já a herança veio através de Deus desde há muito tempo da criação da natureza. O diabo queria roubar a nossa herança. Deus mandou Jesus para devolver a nossa herança. Nós somos herdeiros, somos filhos da promessa. Fomos prometidos que quando recebermos Jesus Cristo, então recebemos tudo aquilo que é do bem do Papai Jeová. A herança é nossa. Recebemos os dons, recebemos as bênçãos financeiras, espirituais, materiais, intelectuais, promoções, bem-estar, guerra também. Mas a guerra, também guerra faz parte da herança, a guerra. Jesus venceu pela guerra, então herdemos o espírito da guerra. Os apóstolos venceram pela guerra, também herdemos o espírito da guerra. Atos dos apóstolos, Paulo e Silas foram metidos na cadeia, foram chamboqueados, levantaram a guerra, de fight by fight. Oraram, cantaram louvor, estremeceu a cadeia, guerra pela guerra. Tudo aquilo que Deus ele fez com os primeiros homens e fez com os outros a seguir, é o que deve fazer conosco. Herdarmos coisas materiais como Adão, como Abraão, como Salomão. Também herdarmos a espiritualidade como Abraão, como Josué, como Timóteo, como herdamos tudo, parte espiritual, parte material. O evangelho é herança. O evangelho é a segunda herança. Por isso eu não concordo com o tipo de evangelho que só as coisas terminam na imaginação, não acontece como está escrito na Bíblia. Meus filhos, vamos voltar à herança. Vamos voltar à essência da herança. O evangelho verdadeiro é herança. É tudo como aconteceu, deve acontecer. Se Jesus operou, Jesus curou, Jesus abençoou, multiplicou pães. Esta herança deve pegar em nós. Esse espírito de maravilhas, o espírito de perdoar, o espírito de amar, o espírito de vencer o diabo e o pecado, revoltar-nos contra tudo que o diabo está semeando nesse tempo, nesse mundo. Uma herança tal que te entra, te pega e você vive por essa herança. É como se fosse ser filho de macumbeiro. Quando um filho do macumbeiro herda o espírito de macumbaria, ainda pequeno, começa a sonhar nas pajotas, começa a sonhar a voar, começa a sonhar a comer carne das pessoas. Filho do macumbeiro, quando entra em macumbaria, quando herda macumbaria, ainda pequeno, começa a ter sensação de voar, feitiçar. Filho do Papai Jeová, ainda pequeno, ainda novo nascido, deve ter essa herança no seu sangue, no seu espírito, na sua mente, no seu coração. A herança deve começar a ser notória, a ser vivida, a ser real. Não pode um Cristo herdar o mundo enquanto está em Cristo, herdar o mundo enquanto está em Deus, herdar fofoca, herdar adultério, herdar críticas sem solução, herdar boca grande, língua comprida, dedo grande. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Nós devemos herdar de Deus ao ponto de haver diferença. Até que haja diferença a partir de dentro até fora. Na nossa família, quando nós vivemos, no nosso telefone, na nossa amizade, herdar coisa de Deus. Herdar a forma correta de ser filho de Deus. A espiritualidade correta. Herdar a forma correta de viver na palavra. Herdar e ser notório, ser o estilo da tua vida, ser coisa que não se pergunta, porque não se perguntava
aos primeiros, você via que este é homem de Deus, esta é mulher de Deus. Quando passa a falar contigo, se você tem problemas, você consegue ouvir Deus por perto. É essa herança que não pode morrer. O que custa não é receber, o que custa é manter, é conservar, é cuidar da herança. Por causa disso, que quando as pessoas veem um culto, listen to me carefully, quando as pessoas veem um culto, quando chegam ao culto, sentem-se muito leve, sentem-se muito felizes, sentem-se muito com paz e sentem-se muito abençoados. Quando saem para fora, começa a surgir uma outra herança, uma outra ameaça da herança, porque também o mundo tem herança, diabólica. Por isso que os prostitutos se multiplicam, as prostitutas bêbadas se multiplicam, mentirosos, enganadores, ladrões se multiplicam. É herança aquilo, é raça mundana, é raça diabólica. Então não é correto o povo de Deus não saber lidar com a herança do Papai Jeová. Não é correto. Não é correto. O que é que mata a potência da herança? O que é que mata a potência da herança? Vou te dar um pouco só de 3 segredos aqui. A potência da herança de Deus. Não estou falando de herança demoníaca, não estou falando de herança de curanderismo, não estou a falar de herança de prostituição, de bebedeira. Se alguém vai dizer, profeta, eu também sinto que tenho herança de um espírito mau. Não estou falando de herança maligna. Uma calés. Saia da herança diabólica. Estou falando de herança das coisas de Deus. Ansaca, herdar, pegar bênção. Basta que você pegue Deus, pegue o Espírito de Deus, a palavra. A herança tem que te localizar. There is no way. A herança do Espírito de poder. Moia o amatimba, o kungena, o tira-ense. O Espírito de poder falar com o teu coração ao ponto de você largar coisas. Mudar a tua história no envolvimento da direção do Espírito de Deus, que é poder. A herança da palavra, a palavra do Senhor tem que te visitar toda hora no teu coração, conversar contigo para te instruir o que tem que se falar, o que tem que se fazer, como Deus passará a ser. Não é aquela herança mundana de machego, tinzava, fofoca, mentira, inveja, orgulho, olho grande. Essa herança não pode continuar contigo. Não pode haver 2 heranças na mesma pessoa. Não pode haver 2 heranças na mesma pessoa. Não acredite, não aceite 2 heranças. Uma vai perder-se, uma herança vai ficar a outra. Tem que haver a herança do Papai Jeová. A primeira coisa que mata, que faz com que a herança ela se diminua a sua potência da manifestação e do crescimento, é a diminuição, pega isto, a diminuição da sustentabilidade espiritual individual. Diminuir a sustentabilidade espiritual individual. Akupumba, akutipisa, akutipamela, shimoya, shawena, e o jaco. Quando uma pessoa diminui, muda a sua alimentação espiritual, diminuir, reduzir, você se negar o que o teu espírito quer comer, quer receber, quer aprender, você vai ver que a tua espiritualidade, a sua capacidade, a sua maturidade, a sua sensibilidade nas coisas espirituais começa a morrer, começa a diminuir. E quando se diminui a capacidade de estar conectado com as coisas de Deus, a capacidade de estar sempre em flexibilidade no fazer o que o Espírito manda, começa a ser lenta. A capacidade começa a ser fraca. Você começa a desejar, mas não conseguir fazer. Começas a sonhar, mas não ver. Começas a entender, mas não conseguir agir. Quando alguém diminui a sustentabilidade espiritual individual, por exemplo, eu tenho que vir falar convosco, mas tenho que tirar tempo para orar sozinho. Não preciso de nenhum obreiro nesse tipo de oração. Não quero nenhum obreiro, nem minha esposa, nem meus filhos. It's my prayer. It's my prayer.
It's my prayer. It's my... Tem que ser algo pessoal e individual. É o que Jesus fazia. Jesus um dia levou 3 discípulos, mas outros dias ia sozinho. Desaparecia no meio do povo. Encontrava um lugar sozinho, sentava, ajoelhava, orava sozinho. Ouvia a direção do papai Jeová sozinho. Não pode terminar em oração de grupo. Não. You are not praying. Você está numa companhia de influência de oração. Há uma oração individual, é onde você terá certeza que tu oras ou não. Na oração individual é onde você vai ter certeza que você ora ou não. Quando está sozinho. Estás sozinho, não estás com ninguém, não estás no culto, não estás no lugar público. You are alone. Você aonde vai ter mais domínio. Você vai se perceber, meu filho, que tu oras ou não. Quando você está sozinho e consegues ouvir mais a voz da perturbação, da interferência da sua natureza, dos seus pensamentos carnais, é onde você vai descobrir o que é que precisas de mudar na tua espiritualidade. Quando tu pegas a Bíblia sozinho, concentrado, no tempo próprio, desligar telefones, pegar sua Bíblia, sair das redes sociais, como a Bíblia, o dom da Bíblia, ler a Bíblia com a sua caneta, para notar as passagens que você está lendo, que está te marcando, que estás consumindo, o teu espírito está recebendo, e guardar, desejar, para que essas palavras façam parte da tua pessoa, da tua vida. Isso chama-se sustentabilidade individual. Ter sempre o tempo de ouvir a pregação do homem de Deus que tem te ensinado. Ter sempre o tempo de ouvir música evangélica. Sempre tem que ter uma sustentabilidade espiritual individual. Se te faltar isto, você não vai ter uma potência. A herança de Deus que Deus está trazendo para você, não terás potência para conservá-la e para usá-la. Tu vais sonhar, vai desejar ser grande homem de Deus. Tu vais desejar ver a unção a operar. Tu vais desejar prosperar como Salomão. Até podes ter essa herança, mas não vai acontecer porque a tua capacidade, a sua estrutura que segura a bênção, a estrutura espiritual é o que segura a bênção. Está débil, e quando está débil, facilmente isto pode cair. O que você recebe pode perder. Porque tudo que é de Deus precisa de uma capacidade de Deus na pessoa. Tudo que é bom precisa de uma boa conservação. Tudo que é correto precisa de um caráter correto. Tudo aquilo que é benéfico para o bem-estar das pessoas precisa de um caráter da benevolência de uma pessoa, daquele que carrega essa herança. Então, quando não tem essa capacidade, porque não se sustenta espiritualmente, individualmente, a pessoa vai ter uma sensação, vai ter um desejo, vai ter uma percepção de que isso deveria acontecer comigo, mas não acontece. E por não acontecer, a pessoa pode pensar, ainda não chegou o tempo. Pode pensar que eu acho que ainda Deus não é agora, um dia virá isso acontecer. Por quê? Porque a fragilidade ou a fraqueza que a pessoa está sentindo está tomando lugar ao ponto de o diabo vir lhe aconselhar para que não se esforce a pessoa. Para que a pessoa não se esforce, não ore muito, não leia muito a Bíblia, fique meio distraída no meio da sociedade com as brincadeiras das internets, com as brincadeiras do mundo, com as fofocas que andam por aí, e a pessoa acaba muito tempo se esfriando aos poucos. Vai descobrir, já o tempo se foi, quando os outros estão a subir, quando os outros estão a aparecer os novos, quando os outros estão a crescer numa outra dimensão, e quando a pessoa não for humilde para reconhecer a sua falha, vai começar a boicotar, como se diz por aí, vai começar a lutar contra os que estão a surgir, contra os que estão a crescer nas finanças, os que estão a casar, os que estão a ter dons, os que novas pessoas estão a aparecer do nada. São aqueles que ainda mantêm a lâmpada acesa, estão a lutar para se esgotar do mundo e se encher das coisas do Senhor. Quando a pessoa muda isso, acorda de manhã até anoitece, não se lembra de Deus, não se lembra da palavra, não escuta música gospel, não lê a Bíblia. Se quer fazer para mostrar aos outros. Quando faz essas coisas espirituais para mostrar aos outros, já não te beneficia isso.
Isso não constrói a sua estrutura espiritual. É preciso tirar o tempo para alimentar a sua espiritualidade individual, particular, em pessoa, na primeira pessoa individual. Não importa se oras em casa com a família, quando se trata da tua espiritualidade, meu filho, minha filha, não se sustente no meio de muitos. Não vais comer nada, não vais saciar, não vais aprender. Tenha o tempo de se transmitir um para com o outro, como temos cultos, como temos famílias cristãs, oramos em casa, mas sempre you need your prayer alone. Você tem que orar sozinho, ler a Bíblia sozinho, fechar o quarto, trancar a porta. Alguém diz, mamãe hoje não está. Quando mamãe está lá dentro da casa, papai não está, está lá, papai, está concentrado, está a ler a Bíblia, está a orar, está a ver vídeos dos cultos que o profeta está ensinando mistérios, está libertando pessoas. E quanto mais você faz isso, aquela presença, aquela herança que estava pendente, o diabo queria tirar das tuas mãos, ela é reativada em ti. E quando é reativada, a sua memória, os seus pensamentos, os seus sentimentos, elas giram ao torno do que Deus está falando, Deus está fazendo, o que é para acontecer. Mas quando você se apaga na sustentabilidade, a sua mente, os seus sentimentos giram para o mundo. Pensam mais no mundo, pensam mais no que as pessoas falam, no que as pessoas fazem. Você começa a ter o segundo problema. Qual é o segundo problema? O segundo problema é o segundo problema. Primeiro falando do primeiro problema. O primeiro problema é a pessoa não se sustentar espiritualmente individual. O segundo problema para matar a potência da herança é quando as pessoas viram, o cristão, o filha de Deus, vira mais para olhar os erros das pessoas. De todas as vezes, quando você vê uma pessoa chamada filho de Deus, a ver muitos erros dos outros, muito, sempre vê erros. Então há uma diminuição da potência espiritual dessa pessoa. Sempre vê erros, sempre vê. E quando já uma pessoa chega sempre a ver os erros, fique sabendo que não tem solução. Espiritualmente a pessoa não tem solução, não tem capacidade de ver solução. Por isso que sempre vê erros, fala dos erros dos outros, aponta erros dos outros, erros das famílias, erros dos presidentes, erros da igreja, erros dos irmãos, erros dos pastores, erros dos apóstolos, erros dos... Quando mais a pessoa vê os erros, há uma diminuição da potência da sua herança. O espírito da solução, o espírito da visão, o espírito da profecia, o espírito da cura não está ativa. Por isso que sempre vê erros. Aonde tem o espírito ativo da bênção, da herança, quando vê um erro, há uma solução de Deus que aparece a esta pessoa que tem a herança viva. Mas quando não tem o espírito da herança, e comentam muito o erro dos outros, sempre acaba o tempo apontando o que está errado. Isso é um sinal de que uma pessoa já não está agindo no espírito da herança de Jeová, está agindo no espírito mundano diabólico. Porque o mundo é que faz isso. É um mundo que faz comentário de erros, porque não tem solução de Deus. É um mundo que faz comentário dos bêbados. É um mundo que faz comentário dos pastores falsos e verdadeiros. É um mundo que vê erros dos irmãos da igreja, erros dos casados, erros dos... O homem e a mulher com a herança de Deus, quando ele observa um erro, o espírito da solução, porque nós herdamos Cristo, herdamos solução, herdamos bênção, herdamos fogo, herdamos a sabedoria, herdamos a revelação divina, herdamos o poder para transformar o mal para o bem. Como é que vamos ver erros? Erros vamos ver, mas não veremos para ser o tipo de conversa, não veremos para ser o tipo de ofensa. Erros, veremos como agentes solucionadores dos problemas. Nós somos agentes solucionadores. Nós somos agentes da proclamação, da soltura dos que estão errando. Então, quando começa a ter uma mentalidade de ver erros nas pessoas, sempre erros, fique sabendo que a potência da herança que Deus te deu está em diminuição, essa potência. A sua herança não está em ativação, não está em funcionamento. Não está funcionando, não está em ação. Por isso que você não vai se descobrir antes de voltar a se sustentar
espiritualmente, individualmente, não vai se descobrir. Você vai se descobrir como se fosse uma razão que tu tens de não gostar dos erros. Vai parecer que tu estás sendo mais cauteloso, estás sendo mais crítico, porque você não quer ver as coisas a saírem erradas, mas não se resolve falando do erro. O erro não se resolve falando dele. O erro não se resolve criticando o erro. O erro se resolve entrando para resolver o erro do errado. E é por causa disso que a maioria das pessoas que não estão em funcionamento a sua herança espiritual, a sua herança da bênção, sempre começa a ter problemas. Por exemplo, uma pessoa que a sua herança da bênção não está funcionando, luta, trabalha, chora de noite, de dia, a sua herança material está sempre desativada. Os que prosperam para ele, aqui ao redor dele, aqui, os que prosperam, pode tornar um incômodo. Uma pessoa que a sua herança material, bênção material, está desativada. Os outros que estão prosperando, estão comprando viatura, estão comprando carros, estão casando, pode tornar uma irritação para essa pessoa que a sua herança está desativada. Os que estão com uma herança ministerial estão a prosperar, e os que têm a herança que não está não está em ativação, não está prosperando, pode começar a ter inveja dos que têm ministério a prosperar. Por quê? Porque o espírito da herança, quando não é ativada, quer dizer que a vida dessa pessoa, a essência da sua vida, não está no sentido próprio. Meus filhos, não sei porque Deus me colocou para falar com vocês. I don't know why God put me here today to speak with you. Nunca a pessoa terá uma vida com sentido se a sua herança não estiver ativada. O que lhe pertence, ok, let me speak like that, or like this. Nunca a pessoa se sentirá satisfeita, acho que estou usando uma linguagem correta, nunca se sentirá satisfeita antes que a sua porção, a sua herança esteja em andamento, em funcionamento. Nunca. A alegria de uma pessoa vem quando aquilo que herdou, aquilo que pertence, começa a acontecer uma por uma. É onde a vida tem um sentido, é onde diz, agora sim estou a viver. Mas quando as coisas eram para dar certo, começa a dar errado. Era para casar, não há casamento. Era para construir, está dormindo numa cabana de caniço que quando chove entra água. Era para trabalhar, não apanha trabalho. Era para ter esposa ou marido, só está sendo traído. Isto não anima, isto não faz sentido. Isso não traz regozijo. Isto aqui, não é isto aqui que vai fazer a pessoa dizer sim, agora estou a viver. Não é isto. Mas isso não quer dizer que não pode acontecer o melhor. A pessoa não está em ativação espiritual, não está se sustentando individualmente, espiritualmente. Ou a sua potência já começou a morrer. Por causa disso, ele só vê erros, não luta para restaurar a sua potência da sua herança. Quando a potência começa a se diminuir, as coisas saem erradas. O espírito do erro começa a contaminar a psicologia da pessoa. E a pessoa começa sempre a pensar no erro, pensa no erro. Como que vai pensar em positivo para si, se o que está mais em visualização da pessoa é o erro? É o erro. Então, quando mais a pessoa vê erro, não só vê erro aos outros, esse espírito do erro já é o que ocupou o lugar maior na lógica da pessoa, no sentimento da pessoa. Como é que vai ter capacidade de resolver se o espírito está governando a pessoa? É o espírito do erro. É o espírito de derrota, é o espírito de negativismo, é o espírito de criticar sempre sem solução. Basta ver alguém que sempre quando vem alguém a errar, a tendência é criticar, não é solucionar. Escuta, eu estou falando, a herança dessa pessoa que está criticando aqui está desativada, ou está em desativação, só que a pessoa não está sem perceber. A herança de uma pessoa ativada, quando observa uma pessoa errada, a primeira coisa que surge é compaixão, é a compaixão. A pessoa se compadece, é tocado para ver o que pode fazer para que a pessoa não sofra.
O errado não vá avante errando. A pessoa que tem a sua herança ativada, herança da sabedoria, herança do amor, herança da revelação, herança da paz, herança da fé. Quando vê o outro errar, a herança levanta, começa a falar como pode ajudar o seu irmão para que não continue errado. Além de fazer mal, a pessoa vai começar primeiro a orar: Senhor, eu liberto meu irmão do espírito de falha, do espírito da cegueira, do espírito... A pessoa se compadece. Se não consegue orar, vai tomar uma ação. Vai usar a palavra sábia para lhe prevenir ou lhe privar da queda. Mas quando alguém só vê erro, vê um pastor a cair, os pastores de agora são falsos. Vê uma irmã engravidada, a igreja de atual é a igreja dos prostitutos, não há santidade. Ok, na culpa. I hear you. But what you are doing, o que você está fazendo na sua porção de Deus para salvar os que estão errando? O que é que você está fazendo correto para fazer valer a sua porção dada por Deus? O que é que você está vendo como solução daquele que toda hora é falso na sua família? Mas para quem não entende, quando vê algo errado e sempre fala do erro, sempre critica o errado, pensa que é a cautela de não deixar o erro dominar. Não é cautela, a cautela é você estancar o erro. A cautela é falar do errado, que está errando, é estancar o erro. Se não estanca o erro por perto, estanca o erro à distância. Mas nunca se estanca o erro publicando o erro. Não é estancar o erro não se publica. Basta ver uma pessoa que está publicando o erro da sua relação, o erro da sua pobreza, o erro da sua família, os erros do seu pastor, os erros do seu apóstolo, os erros da sua vizinhança, os erros da sua empresa. Listen to me carefully. Passando pouco tempo, essa pessoa vai cair. Se não parar, ele vai cair. Nem que fosse um homem de Deus, nem que seja um homem de Deus, nem que seja um businessman, nem que seja um homem de dinheiro, one day will fall. Porque o espírito que já está pairando nele não é o espírito de solução. Quer dizer que não há capacidade, não se nota a capacidade nele de ser solucionador, mas se nota a capacidade de ser tem uma linguagem concreta, é um publicitário, é um publicador de erro, de falhas, de erro, de falhas, de erro, de problemas, de derrotas. Então, quando ser um publicador, ele já tem um espírito que origina o erro, tem um espírito que apoia o erro, tem um espírito que pronuncia a queda. O terceiro erro, estou a terminar agora. O terceiro problema que faz a potência da herança não funcionar devidamente é quando se leva as coisas de Deus em ânimo leve. Basta levar coisas de Deus em ânimo leve. Fique sabendo que a própria herança de Deus, que não deve ser levado em ânimo leve, será sabotado, será desprezado. Basta se levar as coisas de Deus em ânimo leve. O que é ânimo leve? É no natural, na naturalidade humana, no tom da percepção humana, em que a pessoa faz aquilo que entende, mas fazendo as coisas do Senhor. Ouve, mas ouve quando quer ouvir, escolhe a forma como quer ouvir, não de como Deus quer. Faz as coisas, recebe, mas não com toda a legitimidade, a entrega e a sensibilidade. A pessoa leva as coisas de Deus em ânimo leve. Ora, mas não quer orar com todo temor e vigor. Lê a Bíblia, mas não quer ler sofrendo com leitura muito longa. Vai à igreja, mas vai quando as condições lhe permitem, quando ele acha que pode. Obedece a palavra, mas obedece sem exagerar, porque não é tão necessário exagerar, porque eu também não posso conseguir tudo. Ouve o homem de Deus a falar, ainda está a ouvir o homem de Deus a conversar ali com outra pessoa, a voltar a desligar, a entrar de novo na live. Basta se levar coisa de Deus em ânimo leve. Fique sabendo que algo de Deus que era para acontecer contigo não vai acontecer.
algo maior que era para te acontecer naquela dimensão de Deus, naquela bênção verdadeira de Deus, naquela atmosfera de power, naquela unção, não vai te acontecer. Você está levando coisas em ânimo leve. Se for um pregador, vai ir pregar sem orar. Se for um homem, uma mulher de louvor, há de ir louvar lá, movido pelo tipo da roupa que vestiu para ser mais visível publicamente no púlpito. Se for um irmão que está servindo na casa do Senhor, o que lhe move para servir são algumas influências de pessoas que lhe conhecem, que estão lá dentro. Se for uma bênção do emprego que Deus lhe deu, começa lá a fazer trabalhos, mas metendo lá uma falsificação para poder ganhar dinheiro a mais, não da maneira, da medida correta que agrada ao Senhor. Pronto, começou a levar as coisas de Deus de ânimo leve. Aquilo que vinha para crescer nas suas mãos de Deus vai cair. Finish. Então o que a pessoa vai fazer? Vai começar a usar remendas. Remendas changanashiziva. Está a ver quando uma pessoa põe uma calça que tem remendas, põe uma camisa com remendas? O que faz remenda? Remenda é quando você substitui o podre por uma outra coisa que não é, também não é novo. E nem é original dali. Então começa a surgir uma vida de remendas. Vida de remenda é quando você já não está fazendo, não está vendo o que devia ver. Você pega outra coisa que não é dali, e remenda ali para fechar lacuna. A relação não se respeita a Deus com o marido, com a esposa. Cada um faz as coisas quando quer vai fala com seu marido, quando não quer dorme 1 hora de madrugada, quando não quer vai para onde vai, não avisa a sua esposa que vou sair para onde. Não há temor no Senhor, não se respeita o casamento. Então começa a fazer vida de desobediência na palavra e por fim começa a surgir frieza. E quando surge frieza, começa a se usar manobra de esperteza para criar resoluções dos problemas que criaram por eles por si mesmo. São eles que criaram problemas por não obedecer a palavra do Senhor na vida sentimental. E começou o problema do esfriamento da relação. Já não se volta a se estabelecer o temor e a prática da palavra para se viver bem como Deus quer no relacionamento. Se usa remenda, usa um pouco de mentira, usa um pouco ali de babare, usa um pouco ali de coisinhas assim falsificadas para poder atenuar a temperatura quente que se levantou. The blessings is gone. A bênção se foi assim. Quando se leva as coisas de Deus, é ânimo leve. Ânimo leve é quando a pessoa não leva com muito respeito. É quando a pessoa não leva coisas do Senhor com muito temor e prazer. É quando não tem disciplina. Não se disciplina. Hoje está bem com Deus, amanhã se deixa escorregar. Hoje não fala mal das coisas de Deus, amanhã fala mal. Por exemplo, eu não gosto nada de ouvir uma pessoa a falar mal das coisas de Deus. Não importa se não é aqui no ministério, em qualquer coisa. Sabia que as coisas de Deus não existem para um ministério? Coisa de Deus não é do ministério, é de todos nós. Coisa de Deus. Se você fala mal de um pastor, nem que seja da Assembleia de Deus, nem que seja universal, você não falou mal da Igreja Universal. Você falou mal de tudo aquilo que é do nosso Deus, porque aquela pessoa não é daquele lugar, é de Deus, e nós também somos do mesmo Deus. Há pessoas que não entendem, levam coisas de Deus, é ânimo leve. Começam a criticar outra igreja, começam a criticar outra pessoa que está fazendo coisas de Deus ali. Depois diz que não, eu não estou errado, é que estou a ver coisas de Deus, coisas daquela igreja. Não é aquela igreja é sua. Porque a igreja não é uma denominação, a igreja somos todos nós que fomos salvos pela graça e pelo amor de Deus, através de Cristo. Somos nós todos. Então quando você não consegue solucionar o problema da sua casa, que é a casa do Senhor, que é a igreja, e pensando que não estou a estragar nada, porque não estou falando da minha igreja onde eu estou a falar da Igreja Universal, você está falando mal da casa de Deus, onde eu e tu fazemos parte. E daí o que vai seguir? Você está lutando contra a coisa do Senhor, numa de que você está para defender coisas do Senhor. Crianças. Agora um ano. Vejo uma pessoa a fazer coisas erradamente na obra do Senhor, numa outra igreja.
Não adianta falar mal daquela pessoa, porque você não estará já a resolver o problema. Vale a pena você ficar quieto e ensinar as pessoas que estão perto de ti aquilo que é correto. Um dia, essas pessoas que estão contigo vão saber distinguir o erro do correto, do certo. Simples. Mas quando você começa a apontar o dedo assim, vocês estão a ver aquilo fulano, estão a ver aquele fulano ali, aquilo que ele está fazendo ali não é de Deus. Mas o que fizeste tu para ir ajudar e socorrer o tal fulano que não é de Deus? Só semeaste nas pessoas que estão perto de ti o espírito da autoperfeição, de que eles vão se ver que são os melhores, corretos, não aquele ali. Mas aquele ali não é nosso aquele. Então se é nosso, como que estamos a deixar o nosso a morrer? Como que estamos deixando o nosso a morrer? Como que estamos deixando o nosso? Porque o nosso não é quem está no ministério dos apóstolos só. O nosso é toda pessoa que está em Cristo Jesus, pela salvação da sua alma, é nosso. Somos filhos do mesmo reino. E essa herança é para todos os filhos. Não é só para o ministério dos apóstolos. É para todo o povo de Deus em geral. Em toda parte do mundo. Então há muita necessidade de não se levar coisa de Deus. É ânimo leve. Como que ninguém esquece de Deus? Nem para falar com Deus. Só se lembra de Deus quando o carro está batendo outro carro. Meu Deus, mas durante todo o dia nem se pensava em Deus. Está nos Facebooks, está nas novelas. Só se lembra de Deus quando vê o perigo. Isso chama-se levar as coisas do Senhor. É ânimo leve. Levar coisas do Senhor é ânimo leve. Não tem nada a ver em você insultar. A sua forma de considerar as coisas de Deus não é intensa, não é com muita responsabilidade, não é com respeito, é com muita leveza. Você que ela encha. É a razão pela qual que eu no domingo estava a chamar a atenção acerca dos que brincam mal nas coisas do Senhor. Os que querem trabalhar pessoas, os que querem pedir dinheiro em nome da igreja, os que querem abrir páginas em nome do profeta Bento Doce para enganar os irmãos, os que querem usar o púlpito, pessoas que querem fazer coisas da sua natureza carnal, como se fosse coisa do Senhor. Eu dizia, até eu me lembro de dizer no domingo, que se você entra na igreja, apanha a igreja organizada espiritualmente, sem grupinhos, sem fofocas, sem a comparação de posições. Não traga frieza. Porque para você continuar na igreja é por causa daquele estado da pureza em que a igreja estava. É o que te atraiu para você sentir a presença do Senhor. Então deves continuar a manter aquela postura, aquela identidade em que você encontrou aqui na igreja. Aquilo que você entraste a encontrar não pode denegrir, não pode diminuir, não pode matar, porque a unção que tocou foi condicionada pelo estado da igreja em que você encontrou quando entraste. A unção que te curou, a unção que te abençoou, estava ligada com a doutrina, com a santidade, com a ordem, com limites que você encontrou quando entrou na igreja. Encontrou na igreja Atos dos Apóstolos, que não há brincadeiras. Não há culto de fazer favoritismo. Não há quem chegou primeiro para vir conservar a cadeira do outro que ainda está em casa. Não há quem diz, olha irmão, quando acabar o culto, vai comigo para minha casa orar. Tudo tem que seguir a ordem e a direção de Deus. Isso te tomou, te colocou na mudança. Quando também estás crescendo na bênção, estás crescendo na herança, não estrague esse posicionamento, porque esse posicionamento é o que conserva a presença do Senhor. Chama-se levar as coisas de Deus em ânimo pesado. É ânimo pesado. É ânimo pesado. Não quando já você conhece gente, já habituou, já não quer fazer as coisas no temor, quer fazer coisas na sua capacidade de aparecer. Você está a levar as coisas do Senhor em ânimo leve, passando um pouco de tempo, a sua herança começa a cair. Pá! O que Deus queria fazer contigo, começa a perder a capacidade, começa a perder a manifestação, começa a perder a bênção, você começa a perder a tonalidade maior da bênção. Os óculos de luz, você começa a ver leve. Está vendo quando você fotocopia um documento? Quando você faz uma cópia de um documento,
nas máquinas de fotocopiadoras. Quando você faz uma cópia, enquanto a tinta, aquela tinta que se usa para fazer cópia está a acabar, as letras algumas já não se vê. Acontece isso também na vida espiritual de uma pessoa. Já começa a fazer coisas da invenção, começa a fazer coisas para aparecer, não está a fazer com um coração de revelação para que Deus seja conhecido no que está a se fazer. É quando as pessoas começam a levar coisas do Senhor em ânimo leve. Falei 3 problemas que podem matar a potência da herança. Vou ler a Bíblia agora. A primeira coisa que eu falei que mata a potência da herança para não fluir como deve ser, é quando a pessoa não se sustenta espiritualmente, individualmente. Não tem tempo para sozinho, orar por si, orar pelo seu caráter, ler a palavra para ele, para poder saber o que fazer e como viver. Não tem tempo de jejuar para si mesmo, mas só quer viver de jejum dos outros e culto dos outros, não quer orar sozinho. Isso pode danificar a potência da sua herança, a sua bênção que Deus te deu para acontecer, não acontecer mais. O segundo problema é quando tens sempre a tendência de ver falhas dos outros. Sempre a tendência de ver coisas falhadas, sempre ouvir coisas falhadas, sempre ver coisas falhadas e tentar fazer um comentário das coisas falhadas. Querer falar uma coisa, não quer ficar calado, orar e ajudar a pessoa. Isso também é o que condiciona a bênção, esta herança ficar desativada, não funcionar. E o terceiro eu estou a falar agora. O problema de levar coisas do Senhor, cultos, palavra, oração, pregação, live, ânimo leve, louvores, transmissão, programas. Temos programas aqui no sábado, nas sextas-feiras. Amanhã temos programas aqui. Aquele programa não é um programa de amor. Não é um programa de amor. Não é de amor. Aquilo é a palavra de Deus para edificar pessoas. Não é terapia do amor. Aqui não se faz trabalhos de natureza social. Aqui faz trabalhos de natureza espiritual. E nós, por sermos sociais, estamos ligados com Deus para levarmos Deus até a vida social. Como introduzir Deus? Por isso que é o tema de experiência com Deus, na presença de Deus. Como viver o social com Deus. A tendência daquele programa é meter Deus. Então, quando se faz as coisas, deve ser visto, vivido, ouvido Deus. Não o romantismo. Não é questão de querer transmitir vida romântica. Não tem nada a ver. O Ministério dos Apóstolos não tem trabalho de transmitir vida romântica. Tem um trabalho de transmitir Deus nas famílias, Deus na relação, para que as pessoas saibam se organizar e voltar na essência, nas raízes de Deus. Quando não se leva algo de Deus em ânimo leve, mesmo você sentado à distância, você consegue ouvir que aqui há um Espírito de Deus que está me edificando, há um louvor de Deus que está me edificando, há um conselho de Deus que está me edificando. O meu caráter mudei quando ouviu aquele irmão a dar testemunho. Quando já se leva ânimo leve, você não ouve Deus. Você começa a ouvir pessoas a embelezar coisas, você vê pessoas a fazer coisas espertezas, o teu avô vai e não te traz o poder para te transformar. O que traz o poder para transformar é quando levamos as coisas em ânimo pesado, não em ânimo leve, em ânimo pesado, em consideração, respeito com as coisas do Senhor, amor e tremor na presença do Senhor. Tudo que fazemos envolvemos o temor e o limite é o que o Espírito Santo e a palavra nos aconselha. Não falha isto. Você vai ver que a herança de cada pessoa vai progredir, vai manifestar-se e não vai falhar nada. Se o profeta Bento XII, eu que estou falando convosco, fosse uma pessoa assim, aberto demais, entregue, espalhado, acham que estaria eu a fazer o que estou fazendo agora no ministério? Se eu fosse uma das pessoas assim, muito vulgar, muito vulgar, que até para você me encontrar é preciso me pegar, porque eu ando em tudo. Não estaria acontecendo nada, mas é preciso que haja limite. E o limite é o sinal de você respeitar coisas do Senhor. Limite. Quando uma pessoa faz coisas com limite,
Quero, mas não posso. Quero, mas não posso porque Deus meu não vai gostar disto. Simples. Quero, mas não posso porque a minha categoria na presença do Senhor não me permite eu fazer isto. A minha aliança, o que eu prometi ao Senhor, não posso me fazer disto. Quero, mas não vou, porque para Deus serei a sair do caminho. Então, não faço tudo por causa deste Deus meu. Se fizermos dessa maneira, há uma coisa que Deus não deixa de fazer quando Ele vê de que o meu povo, que se chama pelo meu nome, está se submetendo nas minhas ordenanças, nas minhas palavras. O meu povo que se chama pelo meu nome está se submetendo na minha ordem, na minha palavra, no meu temor, no respeito necessário, na integridade da alma. E Deus começa a distribuir dons. Deus começa a distribuir visões. Deus começa a visitar pessoas dormindo, acordados até. Deus começa a curar pessoas antes de receber oração. I know what I'm talking about. Há um nível em que quando Deus está muito satisfeito pela cooperação correta dos filhos, os filhos não pedem muito. Deus opera até um cântico de dança, faz uma pessoa vomitar veneno. Um cântico de louvor e adoração. Deus começa a trazer solução de problemas pesados. Por quê? Porque aonde a presença do Senhor habita, há um respeito. Aonde a presença do Senhor é respeitado, há uma manifestação. Aonde o Senhor habita, é respeitado. E aonde é respeitado, Ele manifesta. E para demonstrar o respeito, há limites. Há coisas que devemos sempre negar de fazermos. Por que você me ouve toda hora a gritar? A gritar com os meus filhos, a gritar com o povo, a chamar a atenção àquele. É que eu não quero que as pessoas pensem que o Evangelho é fazer as coisas de qualquer maneira. O Evangelho é fazer as coisas na ordem do temor. Fazer as coisas orando para que o Senhor não me deixe eu sabotar e encher água nas tuas coisas. Dê-me capacidade, Senhor, de eu me aperceber logo quando estiver a errar. Para quando eu estiver a sair da linha, eu voltar na linha. Eu não faço as coisas como eu quero. Eu quero, Senhor, fazer tudo de como tu queres. Mesmo na vossa casa. Quando Deus for respeitado bem, na vossa casa mesmo, em casa. Nem um feiticeiro vai voar aí, vai pousar ali. Nem um demônio vai brincar dentro da vossa casa. Quando for bem respeitado, não estou falando de oração isso. Quando Deus é respeitado pelo ambiente de vida, pelo comportamento dos que moram nessa casa, pela convivência e linguagem dos que vivem na vossa casa. Quando Deus for bem respeitado, Deus ser reconhecido. Não podemos fazer isto aqui, meus filhos, meus irmãos, isto aqui não agrada ao Senhor, ofende ao Senhor. Deus, Ele por si vê, mora dentro da casa, habitando em vocês o Senhor. A presença dEle contagia toda a casa, de maneira que até ao dormirem, os sonhos que vão sonhar essas pessoas dessa casa serão diferentes. Pessoas que estão doentes são curadas ao dormir nessa casa aí. Dormem, acordam curados. Dormem enquanto na panela, no armário, na cozinha não tem nada. Logo às 6 horas chega uma notícia de uma porta aberta. Porque não é possível Deus habitar no lugar e ser bem-vindo e respeitado e honrado e não haver novidades. It is impossible. It is impossible. A chicoteca, Deus ser respeitado, ser honrado numa família, num casal, numa igreja, no trabalho, numa empresa. Se alguém está me ouvindo, é uma empresa, please, ensina os seus trabalhadores a fazer as coisas no temor ao Senhor, na sua empresa. Não importa se são cristãos eles ou não, mas quando eles estiverem trabalhando na tua empresa, que és cristão, reduza todo o comportamento deles a entender que aqui, quem deve ser respeitado aqui, não sou eu o patrão primeiro, é o meu Deus. É o meu Deus. Então, ao entrar na empresa minha, vamos orar. No, you will see.
Ao entrar na minha empresa, vamos orar. Vamos orar. Passando poucos tempos, há de ver que os problemas dos seus trabalhadores vão começar a se resolver e vão reconhecer que estão trabalhando numa empresa de uma serva, de um servo de Deus. Tens um empregado, uma empregada, uma secretária em casa. Ensina essa pessoa a temer o teu Deus na tua casa. Pode não vir na tua igreja, mas quando entrar na tua casa, diga a ele, a primeira coisa que se faz aqui, ao entrar, ora. Ao entrar, antes de trocar a sua roupa, ore. Please, ore. Em outros momentos, para acompanhar o espírito do temor nessa pessoa que trabalha na tua casa, ora com ele. Senhor, obrigado por esta manhã que temos este privilégio de sairmos das nossas casas até o trabalho. Senhor, que a proteção divina, mesmo se a pessoa vem com o espírito de roubar, vai começar a sentir culpado quando quer roubar a tua casa. Porque você não está mostrando a essa pessoa para te temer você. Você está mostrando a essa pessoa o Deus da tua casa, o Deus que merece o respeito na tua vida. É dessa forma que se prospera as heranças. Por que eu tenho ensinado? Por que eu tenho ensinado o seguinte? Eu ensino o seguinte a vocês. Na minha casa não se fuma cigarro, não se bebe bebida. Não importa se é meu irmão, não importa se é uma pessoa da família próxima. Na minha casa, aquelas brincadeiras de lá do mundo não são permitidas na minha casa. Por quê? Porque já tenho uma conduta, um limite, uma mudança do meu Deus que me tirou disso. Então não quero que na minha casa esse espírito do mundo seja manifesto, seja vivido na minha casa. Daí estou a fazer o quê? Estou a mostrar a Deus que na minha casa eu te respeitarei, Senhor. Não só que eu não bebo na minha casa. Tu aonde me deste, Senhor, tudo que tu me deste vai seguir a ordem da sua vontade. Finish! Claro que algumas pessoas da família podem não gostar, até podem não me visitar, mas algumas aonde me visitar sabem que não estou errado. É o princípio do meu Deus que eu cultuo, que estou usando. Quando um Deus seus princípios. A partir daí na minha casa não entra você colocar sua coisa errada e sair impune. Você não pode entrar na minha casa fazer suas coisas erradas, sair impune, mesmo na igreja. Você não pode entrar no ministério Atos Apóstolos ou roubar uma coisa ou falar mal da igreja, sair impune. It is impossible. Acho que é cotec, porque nitora ni osi kautsongwa na jamina na minha humildade para que o Senhor me leve até onde Ele quer. Então tudo que aparecer contra, quem cuida é o Papai Jeová. Finish. Quem cuida já é o Jeová. E eu gostaria que as coisas que vier criar problemas, Senhor lhe perdoe e lhe dê a solução e lhe tire desse mundo do erro. Mas há momentos que Deus não faz assim. Primeiro Ele mostra a pessoa que vai estragar as coisas de Deus, que aqui quem semeia, colhe. Quem estraga a sua vida também será estragado. Mais tarde a pessoa vê que na verdade não podia fazer o que fez. É onde a pessoa se arrepende e começa a ver bênção. É uma escola ao mesmo tempo. Então, nunca nós pensarmos que levando coisas do Senhor em ânimo leve. É para não sofrermos no Evangelho. É para não sofrermos com Deus, porque as coisas são pesadas. Não pode, deve ser pesadas. Ânimo leve, as coisas do Senhor não trazem prosperidade e não mudam a vida de uma pessoa. Thank you, Jesus. Mateus capítulo 28. Vamos ler um pouco só. Mateus, estou para terminar. Capítulo 28. Versículo 16. Mateus capítulo 28. É Mateus. Vamos ler Marcos. Desculpe. É Mateus. Vamos Mateus. Vamos ler Mateus. Vamos ler Mateus. Vamos voltar para Mateus. Mateus capítulo 28. Marcos podemos chegar, se o Espírito me permitir. Do que eu vou falar agora tem a ver com a continuidade da herança. E como podemos fazer. Está aqui. Mateus capítulo 28, versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galileia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram. Father, thank you. O adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus
me deu todo o poder. You see? Deus me deu todo o poder. Esse é o sistema de Deus, a forma de Deus de operar. Power. Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos da terra, não só judeus, não só romanos, não, todos os povos da terra. Está aqui. Vão a todos os povos do mundo. E façam com que sejam os meus seguidores. Seguidores quer dizer imitadores. Os 11 foram ditos para que saíssem no dia que Jesus lhes despediu. Foram ditos para que começassem a pregar em toda parte do mundo, para todo tipo de pessoa do mundo, para que nos tornássemos os seguidores de Jesus. Seguidor quer dizer aprendiz, imitador. Aquilo que Jesus foi na terra, é o que nós herdemos. É o que nós herdamos, para sermos também, não fisicamente, a partir da vida espiritual. É ser seguidor de Jesus. Ser seguidor de Jesus não é só ser um frequentador da igreja, é ter uma natureza, é uma herança, é uma forma de ser que você pegou, recebeste. Vamos. Sorry. Ok? Versículo 19. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, não se esqueça tu também, lembra disto, lembra. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Lembrem, podem irem sofrer, podem irem prosperar, podem irem ganhar guerras e lutas de dificuldade. I'm with you. Eu estou com vocês até o mundo acabar. Então quer dizer que antes do mundo acabar, esta herança nunca vai acabar. Antes do mundo acabar, esta herança de power, esta herança de prosperidade, cura divina, libertação, profecia, não vai acabar nenhum dia, até que o mundo acabe, termine o mundo, até que Jesus venha e leve a igreja e haja um novo mundo, novo céu, nova terra, novo céu. Antes disso, esta herança aqui ide por todo o mundo. Está aqui. Jesus disse bem, ensinai, ouçam bem isto aqui. Versículo 20, ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. O que é que Jesus ordenou aos discípulos? Ordenou aos discípulos a que pregassem a salvação, curando enfermos, limpando leprosos, solucionando problemas com poder, com a palavra. Salvação, cura, libertação. Salvação, cura, libertação. Salvação, cura, libertação. De Mahala recebeste, Mahala dei. Dai a eles. Então Jesus ensinou a eles como devem passar a operar. E ele disse a eles, assim que forem ensinar a todos do mundo, é para obedecerem praticando aquilo que eu vos ensinei a vocês. Qual é a diferença? Nós herdamos aquilo que os primeiros herdaram. Herdamos aquilo que os primeiros herdaram. Por isso que eu não me inspiro com qualquer coisa, me inspiro com os primeiros. Jesus, o modelo dos modelos. O primeiro modelo é Jesus. O segundo modelo são os primeiros discípulos. O terceiro modelo são os segundos discípulos. O terceiro modelo são os quartos discípulos. O quinto discípulo, até a nossa geração. Há modelos aqui. Tem o pastor Mapós, tem o profeta tipo Joshua. O modelo. Jesus, o modelo dos modelos. Aqueles que nos apareceram com esta herança e nos impactaram. Sim, tem que haver modelo dos modelos. Jesus, ele era modelo dos discípulos. E discípulos são modelo dos outros discípulos. E discípulos dos discípulos são modelo dos outros discípulos. Até chegar a nossa era. Nós herdamos o mesmo espírito, herdamos a mesma unção, herdamos a mesma bênção, herdamos o mesmo espírito de guerra, herdamos a mesma vitória, herdamos a mesma unção, herdamos a mesma salvação, até que Jesus venha. Antes disso acabar o mundo, ainda continuaremos herdeiros. E por fim, quando ele chegar, vamos herdar o reino dos céus
no paraíso. Volto a repetir, para quem não entendeu no domingo, ou não estava a entender durante todo o tempo. Observa bem o espírito que você herdou. Observa bem o espírito em que é da sua herança. Please, não estou perguntando uma coisa, não estou dando orientação fora do que estava a falar. Observa bem que tipo de herança você carregou. É possível que alguém tenha uma outra herança que não é de Deus. Herança hereditária de maldição, herança hereditária de pobreza, herança hereditária de sofrimento, miséria, marido da noite, mulher da noite, herança de doenças, herança de mentiras, herança de orgulho, de roubos. Essa herança não é de Deus. Please. Observa bem o tipo de herança que está pairando na tua vida. Não aceite heranças diabólicas. Não aceite heranças malignas. Não aceite heranças de sofrimento, de mulherengo, de homelenga, de fofoca, de orgulho, de brigas, de roubo, das mentiras, de falsificações. Não aceite essa herança maligna. Senão vais perder a tua herança verdadeira de Deus, de bênção. Repita comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por este culto abençoado que eu estou participando, por causa desta herança que o Senhor trouxe para mim, através do teu servo. Que a minha herança, a minha porção me localize, a minha bênção que o Senhor me predestinou para que eu viva no mundo, nesta terra. Tudo aquilo que não é a tua herança não entre na minha vida. Tudo aquilo que não é a sua herança para mim, aquilo que é herança de Deus para minha família, aquilo que não é herança de Deus para minha casa, a herança diabólica, a herança satânica, a herança hereditária maligna, familiar, herança de doenças, herança de pobreza, tudo que não é a herança de Deus, não tenha parte na minha vida, não tenha parte na minha casa, não tenha parte nos meus filhos, não tenha parte na minha saúde, não tenha parte na minha vida profissional. Todas as heranças malignas, mundanas, herança de mentira, herança de vanglória, herança de medo, herança de pobreza, herança de miséria, herança de pecado, herança de mulheres e homens, heranças de coisas erradas. Toda herança que não é de Deus, desapareça da minha vida, desapareça da minha vida, desapareça da minha vida, saia da minha vida. Toda herança maligna, diga toda herança satânica, toda herança que eu herdei, se eu me aperceber que eu estou repetindo o que não é de Deus, saia da minha vida. Toda herança satânica, herança diabólica, herança de doenças, herança de esterilidade, herança de fome, herança de ataque maligno, saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Diga: Senhor, eu recebo a herança do alto, a herança divina, a herança da bênção, a herança de vitória, a herança da santidade, a herança de amor com o próximo, a herança da verdade, a herança de poder, a herança da cura, a herança do empresariado, a herança dos negócios, a herança dos dons espirituais, a herança de poder, a herança das maravilhas, a herança da transformação da minha família, a herança das grandezas das bênçãos. Receba em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba as grandes heranças do alto. Receba na tua casa, receba na sua família,
no seu lar. Receba no seu casamento, na tua vida espiritual. A herança não te falte o que era necessário, e o que estava morrendo, o que estava se diminuindo, o que estava se acabando por falta da oração, por falta do temor, por falta da vivacidade, por falta da entrega diária ao Senhor. O que estava morrendo na tua vida de herança de Deus, por falta da possibilidade, por falta do positivismo, por falta da humildade, por falta do respeito, por falta do temor e de tomar coisa de Deus, de ânimo pesado, de ânimo concreto, sério, do ânimo necessário. O que estava a se morrer, ressuscite nas tuas mãos, ressuscite nas tuas mãos, ressuscite na tua vida, ressuscite no seu chamado, ressuscite nos seus dons, ressuscite na tua casa. Kapaya lama, rakapaya, uromasakataya. In the name of Jesus Christ, ressuscite a tua herança. Ei, ressuscite a tua herança. O que o Satanás estava engolindo, o que Deus trouxe para você, que estava sendo engolido, que estava sendo derrubado, que estava sendo roubado. Capa, capa, aliança que trouxe a herança, venha sobre você. Restaura-se agora, restaura-se agora, restaura-se agora, restaura-se agora. A sua herança, a sua herança, a sua herança, a sua herança. Assim que o Senhor está restaurando a minha herança, restaura a sua, restaura a sua, restaura a sua, restaura a sua. Em todas as áreas, em todas as partes da tua vida. I prophesy to you. I'm prophesying now. A tua herança que estava no nível inferior, embaixo, levante-se e cresça, levante-se e multiplique, levante-se e multiplique. Ei, a tua herança se multiplique e sejas o herdeiro, herdeira por excelência na grandeza de Deus, em todas as áreas, em todas as áreas, em nome do Senhor Jesus. Amém. A sua herança, a sua herança, escreva, estou te falando nesta noite, nesta quinta-feira, a sua herança. Não despreza essas interferências que Deus está me mandando eu interferir. Alguns esperavam pelo culto de amanhã. Não se preocupe, o amanhã é outra coisa, o hoje é outra coisa. Não despreze isto, senão vai jogar fora a sua bênção. A herança que estou falando inclui muita coisa junta. Muita coisa junta. Muita coisa junta que não pode morrer, seja área de saúde, área familiar, área espiritual, área estudantil, área empresarial, negócios, familiar, social. Você tem uma herança, tu tens uma herança que deve se completar, deve se viver. Então, o que o diabo estava a fazer estrategicamente para te tirar a sua herança, para desativar a sua herança, para que não aconteça no total o que Deus quer que acontecesse. I'm praying for you. Estou orando por você, que nada do que Deus preparou e deixou e entregou para você, nada possa falhar. Nada possa falhar. Nada possa falhar. Se havia um doente, essa herança de doença saia em nome do Senhor. Saia in Jesus' mighty name. Se havia um doente, se havia uma pessoa possessa de um demônio, do espírito, que estava a lhe dar uma herança satânica, esse espírito, o demônio vinha te dando herança de cobras, herança de mortos, herança de maridos da noite. Esse espírito está saindo agora. Come out! Get out, you demon! In the name of Jesus Christ. Falo cura, libertação para você mesmo. Receba essa herança de Deus. Cura, libertação. Receba a vitória. Entendimento no lar, entendimento na relação. Essa é a herança do Senhor. Paz, união, amor, longanimidade, casamento, prosperidade. Herança do Senhor. Compaixão pelos outros. Conseguir dar a outras pessoas. É uma herança de Deus essa. O coração compassivo sabe dar, sabe ajudar o outro. Então, quando a pessoa é avarenta, não é herança de Deus essa. A avareza não é herança de Deus. Please.
Falar mal dos outros não é herança de Deus. Apontar o dedo que está falhando não é herança de Deus isso. A herança de Deus é o poder e a sabedoria para solucionar problemas. E o intercessor, um apóstolo, um profeta, o asquembo, um evangelho, um ana, um mutire. Tu tens um ministério de caridade, tens um ministério de compaixão, ministério de caridade, ajuda pessoas. Não condene pessoas, não insulte pessoas, não fala no secreto coisas erradas. Você é um adorador, és uma adoradora. Levanta a tua herança, use a tua herança, ainda há tempo. Please, may God bless you in the name of Jesus. Amém, amém e amém. Até amanhã.